Durante quase toda a história humana, o mar não foi um lugar a ser explorado. Foi um limite. Não um limite simbólico. Um limite físico, psicológico e existencial. As primeiras comunidades costeiras não viam o oceano como estrada. Viavam como abismo funcional. Eles não perguntavam: o que existe lá fora? Eles perguntavam: até onde podemos ir sem morrer? E isso muda tudo. As embarcações antigas não eram instrumentos de domínio. Eram tentativas. Tentativas frágeis de permanecer à tona, em um ambiente que não foi feito para corpos humanos. Cada saída ao mar era uma negociação silenciosa. Cada retorno era tratado como algo que poderia não ter acontecido. E quando algo surgia sob a água, não claramente, não de forma definida, mas como escala, como deslocamento, como peso invisível, o cérebro precisava responder. Não havia instrumentos, não havia medições, não havia linguagem científica. Havia apenas sensação. Imagine a cena: um grupo de homens em madeira flutuante, sem mapas precisos, sem comunicação à distância, sem qualquer garantia de resgate. O mar calmo demais, o vento constante demais, o horizonte repetitivo demais. E então, algo muda. Não uma onda, não uma tempestade, mas a percepção de que o navio, por um instante, não está mais sozinho naquele espaço. Não há forma, não há contorno. Há presença. É nesse ponto que o kaiju nasce. Não como criatura, mas como explicação emocional. Quando algo é grande demais para ser enfrentado, o cérebro não o classifica como predador. Ele o classifica como força. E forças não atacam. Elas reorganizam o ambiente ao redor. O kaiju surge exatamente aí, como a tentativa humana de dar rosto ao que não pode ser combatido, negociado ou ignorado. Repare em algo importante. As primeiras histórias de criaturas marinhas gigantes não descrevem perseguições, descrevem aparições. Algo que surge, permanece e desaparece. Sem vitória, sem derrota, apenas a confirmação de uma hierarquia desconfortável. Porque o verdadeiro medo não é morrer. O verdadeiro medo é perceber que você não importa o suficiente para ser atacado. O kaiju não nasce do ódio, nasce da indiferença percebida. Ele é grande porque precisa ser. Porque só algo grande o bastante justifica o sentimento de impotência total. É por isso que quase todas as culturas marítimas criaram versões próprias dessas entidades. Não porque viram a mesma coisa, mas porque sentiram a mesma coisa. O mar profundo gera o mesmo efeito psicológico em qualquer ser humano. Ausência de referência, perda de escala, impossibilidade de ação. E o cérebro responde criando presença narrativa. Antes de ser monstro, o kaiju é um mapa emocional. Um aviso codificado. Uma forma de dizer: aqui você não manda. E isso nos leva à próxima pergunta. A que realmente importa? Por que o tamanho dessas criaturas é sempre exagerado? Porque o kaiju nunca é apenas grande, mas grande demais. O cérebro humano não reage ao perigo apenas pela ameaça. Ele reage pela escala. Um predador comum ativa respostas conhecidas. Luta, fuga, estratégia. Mas quando algo ultrapassa certo tamanho, essas respostas simplesmente desligam. Você não corre. Você não ataca. Você não calcula. Você para. Existe um ponto específico em que o cérebro entende que nenhuma ação individual é suficiente. E quando isso acontece, o medo deixa de ser emoção e se transforma em estado. Um estado de observação passiva. É exatamente nesse ponto que o conceito de kaiju se fixa. Repare em algo curioso. Kaijus raramente são rápidos. Raramente são ágeis. Raramente caçam como animais. Eles caminham. Eles emergem. Eles ocupam espaço. O terror não está no ataque iminente. Está no fato de que, se eles quisessem atacar, não haveria resposta possível. O cérebro precisa de algo grande demais para justificar o colapso completo do controle. Se fosse menor, existiria chance. Se fosse equivalente, existiria conflito. O kaiju precisa ser imenso para que o único comportamento lógico seja a impotência. E isso não é exclusivo da ficção. Estudos mostram que, diante de fenômenos naturais de grande escala, como tsunamis, terremotos ou erupções vulcânicas, o cérebro humano entra em um estado chamado freezing cognitivo. A pessoa observa, mesmo quando deveria correr. Não por estupidez, mas porque o cérebro percebe que correr não muda o resultado. O kaiju é a personificação desse momento. Ele não representa morte imediata. Representa irrelevância. Você não é caçado. Você não é escolhido. Você simplesmente está no lugar errado, em uma escala que não te inclui.
Por isso kaijus quase nunca demonstram emoção. Eles não odeiam. Não se vingam. Eles existem, como montanhas existem, como placas tectônicas existem. A presença deles redefine o ambiente, sem precisar interagir com você. Isso causa algo ainda mais profundo. O colapso da narrativa humana. Porque a maioria das histórias humanas gira em torno de intenção. Alguém quis algo. Alguém fez algo. Alguém venceu ou perdeu. O kaiju quebra essa lógica. Ele não quer nada. E isso é profundamente perturbador. Quando não existe intenção, não existe negociação, não existe pedido de perdão, não existe barganha. Existe apenas a constatação de que, se algo acontecer, não será por sua causa, será por consequência. E é por isso que o kaiju é sempre associado a ambientes gigantes. Oceano, terra profunda, céu, montanhas, ambientes onde o ser humano não é protagonista. O kaiju não é um inimigo. É um lembrete biológico de que o cérebro humano não foi feito para lidar com forças absolutas. Quando essas forças aparecem, a mente não reage, ela se reposiciona. E isso nos leva a algo ainda mais inquietante. Se kaijus são respostas psicológicas a forças gigantescas, por que eles aparecem com tanta força em momentos históricos específicos? Porque certas culturas precisaram deles mais do que outras? Muito antes de existirem telas, efeitos especiais ou franquias, os kaijus já estavam espalhados pelo mundo. Não como entretenimento, mas como necessidade cultural. Sempre que uma civilização se desenvolveu próxima a forças naturais incontroláveis, surgiu a mesma tentativa inconsciente. Dar forma ao que não pode ser enfrentado. Na Mesopotâmia chamaram de Tiamat. Não uma criatura má, mas o caos primordial em movimento. O mundo nasce quando ela é contida e ameaça retornar sempre que a ordem falha. No Oriente Médio surge o Leviatã, tão grande que dobra o mar, tão antigo que não precisa provar nada. Ele não caça, ele permanece. Na mitologia nórdica, Jormungandr, a serpente que circunda o mundo, não está ali para atacar os homens. Ela mantém o equilíbrio do próprio planeta. Se mover demais, tudo acaba. Repare no padrão. Esses seres não são vilões individuais. Eles são limites personificados. Kaijus antigos não aparecem para vencer batalhas. Eles aparecem para lembrar que existem forças que não participam da narrativa humana. Eles não se importam com reinos. Não escolhem lados. Não reconhecem heróis. Quando surgem, o mundo precisa se adaptar. Não o contrário. Isso explica por que quase todas essas criaturas estão ligadas a elementos naturais. Oceano profundo. Terremotos. Tempestades. Vulcões. Escuridão primordial. O kaiju é a forma humana de dizer: não sabemos controlar isso. E aqui está o ponto mais importante. Essas histórias surgiram antes de mapas completos, antes de medições precisas, antes de qualquer noção real de escala planetária. O ser humano não sabia quão grande o mundo era, mas sentia que era grande demais. O kaiju nasce desse sentimento. Eles não eram contados para assustar crianças. Eram contados para educar adultos, para ensinar onde não ir, quando recuar, o que respeitar. Kaijus antigos funcionavam como placas de advertência culturais. Não atravesse aqui. Não provoque isso. Não presuma controle. O cinema moderno não criou os kaijus. Ele apenas os revestiu de tecnologia. O medo, porém, é o mesmo. A diferença é que hoje tentamos lutar contra eles, explodi-los, derrotá-los. Antigamente a reação era outra. Aceitar que algumas forças não precisam ser vencidas para serem reais. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se os kaijus existem há milênios como ideias, por que eles retornam com tanta força? Em momentos de trauma coletivo e instabilidade, existe uma ideia confortável que gostamos de repetir. A de que o ser humano cria monstros por imaginação. Mas a verdade é mais desconfortável. O cérebro não cria kaijus por fantasia. Cria por necessidade cognitiva. O cérebro humano foi moldado para reconhecer padrões, antecipar perigos e reagir a ameaças proporcionais. Quando algo foge completamente dessa proporção, o sistema entra em conflito. O que fazer diante de algo? Grande demais para fugir. Forte demais para lutar. Indiferente demais para negociar. A resposta não é ação, é narrativa. Sempre que o ser humano se depara com forças que não conseguem ser reduzidas a causa e efeito, a mente tenta organizar o caos. E a forma mais eficiente de organizar o caos é transformá-lo em entidade. O kaiju não é um erro do cérebro, é uma interface mental.
uma maneira de transformar forças abstratas em algo que pode ser lembrado, transmitido e respeitado. Isso explica por que kaijus surgem com mais força, em períodos específicos da história, após grandes terremotos, após tsunamis, após guerras, após colapsos tecnológicos. Quando o mundo deixa de parecer previsível, o cérebro procura representações gigantes para justificar a perda de controle. Existe um conceito psicológico chamado agência atribuída. Quando não conseguimos explicar um evento complexo, atribuímos intenção a ele. Não porque acreditamos literalmente nisso, mas porque a mente precisa de algo que possa decidir. O kaiju é isso. Não um monstro com vontade própria, mas um símbolo de que a decisão não está conosco. E há algo ainda mais profundo. O cérebro humano lida melhor com o medo do que com a indiferença. O medo pressupõe atenção. A indiferença pressupõe insignificância. Kaijus antigos não odiavam a humanidade. Eles simplesmente não a consideravam. E isso é psicologicamente devastador. Por isso kaijus raramente falam, raramente explicam, raramente demonstram emoção. Eles não existem para dialogar, existem para reposicionar. Depois de um encontro com um kaiju, o mundo não parece mais centrado no ser humano. E é exatamente isso que o cérebro tenta processar. Kaijus são a resposta mental, a percepção mais difícil de aceitar. Existem forças no planeta que não precisam de nós para continuar existindo. E quando essa ideia emerge, a mente precisa de um rosto para ela. Mas isso nos leva a uma questão crucial. Se kaijus são respostas psicológicas, por que o Japão se tornou o lugar onde eles ganharam forma definitiva? Se kaijus fossem apenas fruto da imaginação humana, eles surgiriam com a mesma força em qualquer lugar do mundo. Mas não surgiram. Eles se consolidaram no Japão. E isso não é coincidência cultural. É consequência histórica, geográfica e psicológica. O Japão vive sobre instabilidade, literalmente. O arquipélago está localizado em uma das regiões mais ativas do planeta. Encontro de placas tectônicas, falhas geológicas, vulcanismo constante. Terremotos não são eventos raros. São parte da rotina. E quando o chão pode desaparecer sob seus pés, sem aviso prévio, o conceito de controle muda. Diferente de culturas que veem a natureza como algo a ser dominado, a tradição japonesa sempre tratou a natureza como força coexistente. Montanhas não são obstáculos, são entidades. Oceanos não são caminhos, são presenças. Tempestades não são punições, são manifestações. Esse tipo de visão cria algo essencial para o kaiju nascer. Respeito sem ilusão de superioridade. Mas há um ponto de ruptura. Em 1945, o Japão experimentou algo que nenhuma outra cultura havia vivido daquela forma. Destruição total, instantânea, indiferente. A bomba não odiava, não avisava, não negociava. Ela simplesmente existia e apagava tudo ao redor. Isso mudou algo profundo no imaginário coletivo. Godzilla não surge como um monstro qualquer. Ele surge como resposta simbólica. Não a um inimigo humano, mas a uma força criada pelo próprio homem, que saiu do controle. Radiação, tecnologia, escala. O kaiju moderno nasce quando a humanidade percebe que conseguiu criar algo maior do que sua capacidade de conter. E diferente dos monstros ocidentais, os kaijus japoneses não são vilões clássicos. Eles não são maus. Eles são consequência. Eles não atacam por ódio. Atacam porque existem. E isso reflete uma visão profundamente japonesa. A de que o desequilíbrio cobra seu preço. Não por vingança, mas por necessidade. O Japão também entende algo que muitas culturas evitam. A ideia de que o ser humano não está no centro de tudo. O kaiju não é derrotado para restaurar a ordem moral. Ele é enfrentado para sobreviver ao impacto. Às vezes ele some. Às vezes dorme. Às vezes retorna, como a própria natureza. Por isso o Japão não pergunta: como vencemos o monstro? Pergunta: o que fizemos para acordá-lo? Mas agora surge uma questão ainda mais inquietante. Se kaijus são respostas simbólicas a forças fora de controle, o que acontece quando não são mais simbólicos, mas passam a representar algo real, atual e global? Durante muito tempo, kaijus foram tratados como metáforas, histórias, filmes, advertências simbólicas. Mas o desconforto começa quando percebemos uma mudança sutil. E as ameaças reais começaram a se comportar como kaijus. Hoje, o perigo não vem mais com o rosto humano. Ele vem em escala. Mudanças climáticas que não negociam. Oceanos que aquecem sem pedir permissão. Terremotos mais frequentes.
Tempestades que não seguem padrões antigos. Nada disso odeia. Nada disso ameaça. Nada disso avisa. Apenas acontece. O kaiju moderno não pisa em cidades. Ele se manifesta em sistemas. Redes elétricas que falham. Cadeias de suprimento que colapsam. Infraestruturas que se mostram frágeis demais para um mundo maior do que fomos preparados para enfrentar. E, como nos filmes, quando percebemos, já estamos dentro da zona de impacto. Existe algo ainda mais perturbador. Kaijus clássicos surgiam de fora. Do mar, da terra, do desconhecido. Os kaijus modernos surgem de dentro. Da tecnologia que não conseguimos mais desligar. Da inteligência artificial que cresce mais rápido que a compreensão. De sistemas tão complexos que ninguém mais controla por completo. Não são monstros. São consequências. E como todo kaiju, eles não atacam indivíduos. Atacam cidades, economias, civilizações. Sem intenção. Sem moral. Sem escolha. Talvez seja por isso que histórias de kaijus nunca envelhecem. Porque no fundo, elas não falam de monstros gigantes. Falam do momento exato em que o ser humano percebe que deixou de ser o maior elemento da equação. O verdadeiro kaiju não ruge. Ele cresce em silêncio, enquanto discutimos detalhes, enquanto adiamos decisões, enquanto acreditamos que ainda há controle. E quando finalmente olhamos para o horizonte, já não perguntamos: como derrotamos isso? Perguntamos: e como aprendemos a viver em um mundo onde não somos mais o centro? Talvez os kaijus nunca tenham vindo de outro lugar. Talvez sempre tenham sido o reflexo ampliado das forças que despertamos, sem saber como conter. No Caçador de Mistérios, não caçamos criaturas. Caçamos o momento em que a humanidade percebe que algo maior despertou e não pediu permissão. Porque enquanto existirem forças que não precisam nos notar, sempre haverá histórias esperando para serem caçadas.